Olá pessoal, eu sou Marcos Casaia e vai começar mais um episódio do Casaia Cast, o seu podcast sobre odontologia digital. Vem com a gente! Bem-vindo a mais um Casaia Cast, o seu podcast sobre odontologia digital. Eu sou Marcos Casaia. Eu sou o Cineval Júnior e o episódio de hoje, o que é esse raio da odontologia digital? Então a gente só fala de odontologia digital, né, Júnior? E não falou pra ninguém o que é esse negócio? O que é isso? Então, Júnior, quando a gente fala de odontologia digital, é um conjunto de softwares e equipamentos que veio para o quê? Informatizar, né? Deixar automatizados os processos odontológicos, né? Que sempre foi muito manual. Então, de um tempo para cá, a gente fala de alguns anos, né? As empresas viram que tinha uma oportunidade de melhoria nesse processo e começaram o quê? A pensar em softwares e equipamentos que visam o quê? Facilitar o dia a dia do dentista e melhorar realmente, tá? Tecnicamente aquele serviço que era feito manual. Lógico que quando a gente fala um serviço artesanal, né, é difícil ser replicável, né? Difícil você garantir qualidade dentro de um processo definido. Então, com a odontologia digital, esse conjunto de equipamentos e softwares, a gente consegue padronizar, ou ter maior controle sobre essas fases da confecção de um serviço protético, por exemplo, de um dentista, né? Então a gente fala assim, desde equipamentos mais avançados ou mais básicos, você já pode ir entrando na odontologia digital, né? E como que ela vai acabar transformando o seu dia a dia no consultório, transformando a sua abordagem no consultório? Então, Júnior, até hoje, assim, as coisas são feitas muito manualmente, né, na odontologia tradicional. Então, quando a gente implanta a tecnologia digital, a gente começa a mudar a forma de executar os serviços. Então, vamos dar um exemplo de um dente. A pessoa chegou com um dente quebrado, hoje no consultório, como seria o processo convencional? A gente molda esse paciente, manda fazer um enceramento, né, com cera mesmo, tá? E aí a gente repõe aquele formato, aquele fragmento do dente que foi perdido. A gente, né, recebe esse enceramento do protético, prova no paciente, fala, tá legal, acho que o formato adaptou, tá perfeito, ou muda aquilo, muda isso. E aí ele volta, ele vai fazer o quê? De acordo com aquele fragmento, ele vai injetar um material para ficar naquele formato, por exemplo, uma porcelana. E aí a porcelana volta no formato daquele enceramento e eu vou lá e cimento na boca do paciente. Caso aconteça de quebrar essa porcelana no meio do caminho ou alguma coisinha assim, o que ele faz? Então, daí são problemas de logística mesmo, né? Porque assim, a gente precisa, peça que vai, peça que volta, né? Se perdeu por acaso essa peça, vai ter que fazer o serviço do zero. Tudo manual. Tudo manual, né? Esculpir tudo de novo. Não tem como replicar. Até tem, mas assim, né? Não é o normal que é feito. Então, o que acontece? Com a odontologia digital, em vez de uma moldagem, existe um equipamento que é o scanner, que ele é um scanner intraoral, que ele lê a boca do paciente, os dentes do paciente e transforma aquilo num arquivo 3D. Ou seja, em vez do gesso, né, que é usado na odontologia convencional, é gerado um arquivo digital, com extensão STL, que é um arquivo que vai o quê? Mostrar em 3D como é a boca do paciente. E esse arquivo vai para um software de design, que é um software CAD, né, que a gente fala, e lá nesse software ele vai reconstruir aquele fragmento que está faltando. Uma vez que ele reconstruiu, você pode mostrar isso para o paciente também, assim como o ensinamento você também pode, né? E você pode imprimir esse fragmento numa impressora 3D ou fresar, né? Qual que é a vantagem disso daí, né? Que é muito mais rápido você fazer esse tipo de processo, né? Muito mais assim, os encaixes que a gente consegue com essa tecnologia realmente são muito perfeitos, né? E você tem a possibilidade do paciente participar de toda a fase, desde o projeto até a execução. Ele vê a coisa acontecendo, né? Para isso você precisa de tecnologia, precisa de máquinas, precisa de softwares, né? Mas por que isso daí surgiu? Surgiu justamente porque o modo convencional de fazer odontologia tem problemas, que é difícil resolver.
né? Problemas de adaptação, problemas de prazo, problemas de perda de peças. Na odontologia digital, eu consigo guardar esses arquivos na nuvem, por exemplo, né? E Se for necessário, se você for pode... necessário, eu posso chamar aquele arquivo de novo e mandar refresar de novo aquela peça ou imprimir, né? Respondendo o que eu tinha perguntado no início até, né? Qual a diferença entre o método tradicional e o digital agora? Então, um método tradicional de você fazer uma prótese, por exemplo, na odontologia convencional, você usa moldes e gesso, basicamente, né? Assim, né? E manualmente você vai ter que fazer enceramentos e fazer o quê? A peça em si no material que você quer. No digital, você vai abolir o uso, por exemplo, de moldes e gesso, vai trocar isso por um escaneamento e, em vez de fazer o desenho da peça manual, você vai fazer no computador em 3 dimensões e vai mandar imprimir ou fresar numa máquina que vai devolver para você o dente perfeito do jeito que é. Transformando o processo num processo replicável ainda, né? Replicável, muito mais assim, por exemplo, eu tenho controle de alguns pontos que é difícil eu ter, né, da odontologia convencional, né? Então, muitas vezes um ponto de contato, um ajuste, eu diminuo muito fazendo ela com a odontologia digital. Então, eu acho assim que o benefício que ela veio trazer são inúmeros, né? Por quê? Por que as pessoas falam assim, eu tenho que mudar, eu preciso de qualquer tecnologia que for, que surge, é para resolver problemas, né? Então certeza. Ela veio para resolver os problemas do dia a dia do dentista, né? Ou do protético, não importa, ou da radiologia, né? Que a gente convivia com eles o tempo todo, né? Isso se torna cansativo, né, Can? Porque você fala, puxa vida, né, Can? Passa ano, sai ano e eu ainda continuo tendo alguns problemas. E você comentou sobre resolver os problemas. Então, quais são os benefícios que traz? Eu babei aqui, cara. Não tem nada não. Isso aí faz parte. Não, os benefícios são o seguinte, cara. Assim, ó. Basicamente, eu acho assim, ó. Existe o benefício técnico. O que é o benefício técnico? Cara, o modo convencional, a técnica convencional, ela tem alguns problemas. Por exemplo, distorções. Então, quando eu vou moldar um paciente, eu posso ter a distorção do material. Então, assim, isso é um problema que eu preciso resolver da distorção. Existe um outro problema, que é o incômodo, o conforto do paciente também. Ou seja, é ruim eu falo para o paciente, vou colocar uma massinha na tua boca, tá? Para tirar um molde da tua boca. Aquela massinha muita gente tem ânsia, né? É desconfortável. Então, o conforto também é outro problema. Outro problema que eu tinha, puxa vida, cara, eu preciso, vou dar um exemplo para vocês agora. A pessoa vai casar amanhã, certo? Assim, né? E eu preciso entregar essa peça amanhã. E ela veio aqui, quebrou agora, tava na festa, né? O casamento é amanhã, tá fazendo festa. E aí, assim, quebrou o dente agora. E o que acontece? Ela precisa o quê? Desse dente rápido, perfeito, que ela vai tirar foto única no casamento dela, não vai ter outro casamento, né? Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, não precisa pra dar, né? Essa é a meta, né? E aí, ela precisa de todas essas variáveis. Um dente bonito, feito rápido, né? Perfeito, porque não pode cair, né? Na hora do beijo da foto lá, né? Então, assim, no modo tradicional, eu dependo muito, né, cara, de alguns atores nessa, por exemplo, o protético, na verdade. Eu dependo de uma logística. Se eu moro longe, depende de um correio. Será que o correio eu posso contar com ele hoje aqui? Infelizmente não. Então, assim, existem alguns problemas no modo tradicional que eu não consigo entregar alguma coisa para resolver a necessidade do meu paciente. Com a odontologia digital, a gente consegue. Então, se eu tenho uma urgência, o cara veio agora, em 2, 3 horas eu resolvo o teu problema. Deu para entender? Então, são fatores que começam a te possibilitar resolver uma gama de problemas que a gente tinha, que antes era sem solução. A gente tinha que, no caso de uma paciente de Goiás, fazer um provisório, né? Nunca ia ser um tratamento definitivo. E agora você consegue rapidamente entregar um serviço de alta qualidade e bem rápido, né? Então, isso também é um outro benefício.
Outro benefício que eu vejo, cara, que é bem inerente à tecnologia digital, é porque assim, você imagine que eu, com o equipamento que eu tenho à disposição, né, na hora que você tem acesso, não estou falando que você precisa ter, mas você tem acesso a essa tecnologia, você consegue, cara, deixar o teu processo muito mais assim transparente para o paciente. O paciente consegue participar dele. Isso é legal. Então, assim, ele opinar sobre o que tem que ser feito no tratamento. Ou seja, não ele ser passivo naquela situação. Eu quero que meu dente seja mais assim, assado, eu não gosto disso. Então vamos lá, muda no software. Vem aqui, senta do meu lado e muda aqui, né? Então, acho que isso o paciente nota muito, né? Que fala, nossa, cara, eu não sabia. E o outro fato, né, que você consegue mostrar, por exemplo, no escaneamento, os problemas para o paciente. Porque você fala, nossa, eu estou vendo ali o problema. Ah, Marcos, mas eu tentei, mas não deu, cara. Essa foi boa. O rapaz quase caiu aqui. Mas vamos lá, vamos retomando. Ai, muito bom, cara. Tá tudo bem, né? Hoje tá difícil, rapaz. Hoje tá difícil. Então, esse conforto que a gente traz, essa previsibilidade, a participação e o jeito que o paciente pode participar do dia a dia é muito legal, né? E o paciente nota, né? E ele consegue ver os problemas, então fica mais fácil. Não é você que está vendendo, ele está vendo o problema e ele fala, isso aí eu preciso arrumar isso aí. Eu não pode deixar assim na minha boca. Entendi. Então dá pra ver assim que é muito bom, mas tem algumas mudanças, tem trabalho. Como que é? Tem trabalho, né, Júnior? Porque assim, tudo que é novo não vai cair do céu. Então, assim, é difícil você entrar para odontologia digital? Não é difícil. É um processo doloroso? Também não é doloroso, porque ela veio para resolver um monte de problema seu. Então, vou dar um exemplo de problema. Puxa, eu mandava uma peça por protético e experimentar na boca do paciente e não encaixava. Algum lugar se torceu. Nem que isso fosse erro do dentista. Você entendeu? Porém, o resultado final não foi atingido. Então, é um problema. Puxa, eu colocava uma peça na boca do paciente, mordia, tá alto. Eu tinha que desgastar aquela peça. Se eu desgastasse aquela peça, também eu fazia o quê? Eu acabava com o acabamento dela. E volta para o protético de novo para dar acabamento. Então, olha quanta coisa, né, a gente começa a resolver com essa solução. E o que eu acho no frigir dos ovos ali, né? Que eu acho que assim, quando a gente se propõe a fazer um serviço na tecnologia digital, a gente tem que estar disposto a aprender muita coisa. E quando eu falo aprender, assim, são coisas que a gente acha que fazia certo. E aí quando a gente olha de um jeito macro, porque agora você consegue enxergar aquilo que você faz numa tela e aumentar aquilo lá, sei lá quantas vezes. Você entendeu? Então você começa a ver que muita coisa que você achava que estava bom, não tá. Fantástico isso, né? Aí você tem duas posturas, né? Porque antigamente o que a gente fazia? O protético que se vire. E coitado, ele ia lá e tentava dar um jeito para não perder o cliente. Ou você aproveita essa tecnologia e fala, não, cara, eu vou mandar um serviço melhor para o protético, eu estou vendo que não está legal. Não é verdade? Então, assim, e essa comunicação fica mais fácil. Então, eu acho que você tem que estar disposto a estudar. É uma coisa nova, uma tecnologia nova. O que eu posso fazer da minha parte para usar ela, conseguir dela o máximo possível? Trabalhar em si. Sempre eu falo assim, puxa, você põe uma Ferrari, sei lá, na mão de um piloto básico. Ele vai tirar tudo do equipamento? Total potencial dele. Não vai, né? Normal isso daí, né? É a mesma coisa que a gente fala. Se você tem um equipamento maravilhoso, mas se você não sabe o básico ali, você não vai conseguir extrair tudo que ele pode te dar. E você só vai aprender tentando, né? Só tentando. Quando eu falo para as pessoas, gente, odontologia digital é legal? É ótimo. É muito legal. Né? Mas você só vai sentir o quanto isso vai te ajudar no dia que você experimentar. Pode experimentar, não é droga. Assim, professor, não é droga, pode experimentar. Você vai ver o quanto te ajuda.
né? Eu acho que tem que começar, tem que dar aquele passo, fazer algo de diferente que você tem feito até agora, né? Então vai lá, fala, se propõe a esse serviço aqui do meu paciente X, eu vou executar ele usando a odontologia digital. Por que não? E uma vez que eu usei isso daí, eu tenho certeza que eu vou colher os benefícios. Aí você começa a sentir, porque não adianta ninguém até falar. Uma coisa é eu falar, outra coisa é você experimentar na pele, falar, nossa, isso daqui era um problema, não é mais, né? Então eu acho isso muito legal. E até que ponto essa nova tecnologia vai diminuir a sua dependência dos laboratórios protéticos? Então, uma das queixas que a gente vê muito dos colegas é assim, nossa, eu dependo muito de laboratório protético. Você entendeu? Você fica refém dele, né? Eu falo, gente, é que assim, todo mundo tem o seu cronograma de trabalho, né? A gente tem a nossa agenda, né? Assim como o protético tem a dele. Uhum. Ele não vai conseguir atender as prioridades de todo mundo a qualquer hora. É normal. Mas uma vez que isso acontece, você vai sentir em alguns momentos que você precisa de um serviço em tal tempo e você não vai ter aquele serviço naquele tempo porque você tem uma limitação de mão de obra, né? Isso é fato. Então vamos lá, porque uma pessoa ela cansa, ela tem que ter horário de descanso, tudo isso daí. Então quando a gente fala assim, ó, diminuir a dependência do laboratório protético, você não vai conseguir isso aí para todos os serviços. E nem essa é a meta, porque o laboratório protético é um grande parceiro do dentista, né? E vice-versa. Então, assim, mas tem serviços que realmente ela te atende muito rápido, que é difícil o processo manual superar, né? Então, quando você fala que hoje a gente consegue entregar uma coroa em 40 minutos, 1 hora, né? É muito rápido, né? Porque assim, no modo tradicional, só o fato de você fazer uma logística já demoraria. Já. Né? Então, assim, eu acho que te ajuda muito nesse ponto. Então, assim, até que ponto? Eu acho assim, ó, alguns serviços pequenos, coroas, né? Uma lente, um onlay, um inlay, uma placa meio relaxante e tal, você consegue realmente ganhar muito tempo, sabe, com a odontologia digital. Porém, assim, alguns serviços grandes que eu falo, né, protocolos, boca inteira de lentes de faceta, que não é só o fato de você fresar as lentes, é o fato de você tem que fazer um design mesmo. Você está projetando um sorriso, né? Projetando um sorriso novo. E o projeto não depende só de software. O projeto depende o quê? Do técnico lá também, do dentista, onde ele vai ver se está agradável. Alguns, anatomia mesmo, né? Então, assim, isso demora, porque não depende só do software, ainda depende de pessoas. Né? O software ainda não é inteligente o suficiente que ele vai fazer um projeto perfeito. Que ele vai ler o rosto da pessoa e fazer encaixar perfeitamente ali. Não, encaixa tem encaixa. Não, o encaixe que eu quis dizer era o sorriso encaixar no rosto dela, né? Exato, ele não tem essa inteligência, né? Então ele não vai conseguir dar uma proposta, que ele já te dá uma proposta inicial, que vai ser a contento. Não existe isso. Então depende realmente de um serviço humano lá. Então é por isso que vocês têm que entender que ele não vai te liberar 100%. E nós, dentistas ali, a gente não tem tempo para fazer esse projeto, porque demora tempo. Uhum. Hoje, quanto tempo mais ou menos você demora um projeto? Sei lá, um dia? Vai um dia, meio-dia, depende do tamanho do projeto, da complexidade. Como é que você vai deixar de atender um dia? Né, para fazer um projeto de um paciente? Não dá, você precisa do laboratório. Então, nunca menospreze o laboratório. O laboratório é um grande parceiro. Porém, o dia a dia, algumas coisas que te ajudam, é muito legal. E visto que um laboratório digital pode te agilizar muito um serviço, né? Se você não tem um sistema no teu consultório e você tem um laboratório digital à disposição, cara, vai ser muito rápido também. Porque o arquivo vem de modo digital, já não precisa de logística, né? Ele executa e põe essa peça para fresar e te entrega, né? Ou seja, é rápido, né? Se você precisar de um serviço num dia, 2 dias, ele te entrega, né? Coisas que era mais difícil, né? E mais previsível. Por exemplo, tô fresando uma peça, quebrou. Põe para fresar outro bloco.
Acabou, você entendeu? É. Você imagina um moto convencional, tinha que fazer todo o processo. Tinha que esculpir tudo de novo, então nossa. não é legal, né? Uma coisa que a gente fica até falando aqui no laboratório, imagina a dor de cabeça que não deve ser quando dá ruim. No final do processo, você tem que começar tudo esculpindo de novo. Aqui não, a gente chega, abre o arquivo no computador, bota a máquina para trabalhar. Eu tenho, coitado, cara, amigo nosso e tal, mas eu tenho um caso de uma boca de lente de contato que eu mandei repetir inteira, cara. Porque estava desadaptado. Eu não ia colocar uma peça desadaptada na boca. Imagina, ele teve que injetar tudo de novo, esculpir tudo de novo e tal. Aqui a gente garante a adaptação logo de cara. Não, né? Isso aí é uma coisa inerente do sistema. Né? Se você fez um bom preparo, tudo certinho. Porém, cara, se qualquer coisa eu preciso mudar, eu mudo o projeto e freso tranquilamente aquilo lá, né? E mais que isso, eu consigo fazer provas antes. Que chegam muito próximo da peça final. Posso fresar uma boca inteira em resina, por exemplo, provar dente a dente e depois, tá tudo ok, fresa, vai ficar igual ou melhor, né? É isso que é bacana. Com certeza. E Marcos, a gente está falando aqui sobre o paciente também. Quais são os benefícios que você acha que ela traz para o paciente e por quê? Cara, eu acho assim, paciente, a partir do momento que você começa a não moldar mais e escanear um paciente para fazer um serviço, uma que é muito mais confortável, né? Eu acho assim, a ânsia de vômito é um problema em alguns pacientes. Tem paciente que é dele, não é que ele não quer colaborar, ele não consegue mesmo, né? E se priva de tratar por causa disso, né? Então acho que o conforto é uma coisa fundamental. O outro ponto também é porque ele começa a resolver o problema vindo menos vezes no consultório. Ou seja, hoje tempo é dinheiro para todo mundo, né? Então você imagine se num trabalho ele tinha que vir 3 vezes no consultório, hoje ele vem 1 e resolve. Praticamente você multiplicou o valor da sua hora por 3. Exato, esse é a pessoa fala, Marcos, mas você não fala muito em dinheiro, porque é consequência disso. Se você atende um cara uma vez só, é muito melhor e mais rentável que você atender ele 3 vezes, é só custo hora, ué. Não é verdade? Então eu falo assim, puxa, isso vai começar a mudar a tua agenda. Então o que você vai notar? O que eu notei aqui no dia a dia? É porque minha agenda era preenchida de muitos retornos. E isso a gente tinha a falsa impressão que a agenda estava cheia. Tá dando para entender? E na verdade, hoje eu tenho a minha agenda um pouco mais espaçada, porém com pacientes novos. Ou seja, eu estou sendo mais rentável, porque aquele cara que já me pagou, eu já entreguei. E entreguei muito, muito bem feito o serviço dele. Então, é isso que você começa a notar, que o seu tempo começa a render mais. A sua hora de trabalho. Né? Você senta, você faz um serviço muito bem feito, que provavelmente não vai ter repetição, ou se tiver mínimo. Né? Falar que 0 é mentira. Você entendeu? Você pode ocorrer de ter. Todo sistema é passivo de falha. Mas diminui drasticamente o número. E aí, eu acho que para o paciente também, ele sente a segurança que ele estamos usando na boca dele o que tem de melhor. Isso é muito importante para o profissional, né, cara? Você proporcionar uma tecnologia desse para o teu paciente. Ele vai sentir segurança de tratar com você. E isso naturalmente vai aumentar suas indicações, as pessoas que querem utilizar isso. Acho que é tudo uma questão de cultura, né? E a sua comunicação com o protético a partir dessas novas tecnologias, o que ela muda? Então, porque assim,